Olá, tudo bem? No vídeo passado foi sobre as prioridades do hotel e pousada. Eu relatei que a principal prioridade da pousada e do hotel seria a segurança do hóspede, a segurança patrimonial, a segurança dos fornecedores, né? Então seria todo esses aspectos de segurança. É lógico que existem outras prioridades também, como a excelência no atendimento, como o ótimo resultado financeiro. Então, é uma série de resultados, de atividades, de prioridades que esse gestor da pousada e do hotel tem que atingir. Como que tem que ser esse profissional? Quais as qualidades que tem que ter esse gestor? Quais são as principais atividades desse gestor? É o que iremos tratar no vídeo de hoje. Primeiro, as qualidades. Qual a principal qualidade que deve ter esse gestor? Esse gestor ele deve se comunicar muito bem. Ele deve se comunicar com clareza. As pessoas têm que entender o que ele está falando. O principal problema das empresas hoje em dia e hotelaria é comunicação. O chefe se expressa mal, o colaborador não entende, executa mal, às vezes coloca para o hóspede de uma forma indevida. Então essa comunicação é fundamental. E se começa do gestor, a comunicação clara e precisa, as chances de dar errado são muito menores. Então o principal motivo é essa clareza na comunicação do gestor. Outro ponto de qualidade que tem que ter esse gestor é a capacidade de montar uma boa equipe. Uma equipe comprometida, e ele tem que focar nas deficiências que às vezes esse próprio gestor pode ter. Esse gestor pode ser muito bom em alimentos e bebidas, mas em hospedagem ele não é tão bom. Então ele tem que contratar alguém muito bom em hospedagem, em alimentos e bebidas. Ele pode contratar pessoas que auxiliem ele. Ele pode gerir de uma forma mais presente, mas em hospedagem ele tem um expert, né, que ajuda muito nessa administração. Então ele monta muito bem essa equipe, ele encaixa muito bem, como um jogo de futebol. O técnico sabe as posições, sabe as deficiências de cada um e coloca nos lugares certos, na posição correta. Então seria essa outra qualidade do gestor. Ele tem que saber delegar. Ele não pode se tornar um escravo, né, do trabalho. Ele sabendo delegar, ele coloca as pessoas certas no lugar certo, explica, responsabiliza. É isso, é o segredo da administração. Outro ponto que esse administrador deve ter é a sociabilidade. Ele tem que ser social. Às vezes ele pode ser quieto, pode ser tímido, mas ele deve ser social, ele deve conversar com as pessoas, ele deve entender as pessoas e agir da melhor forma possível. Eu já tive chefes que eram tímidos ou quietos, mas eram pessoas que exerciam de uma forma excelente o seu trabalho. As pessoas admiravam essa pessoa. Por quê? Porque ele era agradável, era uma pessoa com um bom astral, ele era uma pessoa sociável. Essa relação é muito importante. O gestor, ele vai conversar, ele vai ter contato com diversos tipos de pessoas. Ele vai ter contato com o cliente de altíssimo nível, ele vai ter contato com o fornecedor, ele vai ter contato com os colaboradores dos diferentes tipos de escala. Então, essa sociabilidade, essa empatia, essa comunicação é que faz a boa administração.
O gestor ele tem que ser capaz de tornar o ambiente um ambiente positivo, um ambiente leve. Ele tem que cumprimentar todo mundo, né? Sorrir, ser exemplo, chegar nos horários, cumprir determinadas as funções que ele às vezes mesmo colocou. Eu já vi casos em hotéis que o gerente falava uma coisa, mas fazia outra. Então descredibiliza a equipe. Então ele tem que ser esse exemplo. Ele tem que explicar como que ele quer o trabalho, como que ele quer o resultado. E não ficar cobrando insistentemente, às vezes, que ele não explicou ou que não sabia. Tá. Ele tem que ter uma boa mente para finanças, ele tem que ter conhecimento dos números, saber como que estão andando as coisas. Então ele tem que ter essa capacidade dos números. Ser digitalmente incluído, ele tem que ter noção das formas tecnológicas do mundo de hoje, computador, celular, as OTAs que trabalham, as reservas, como que são feitas digitalmente. Então ele tem que ter noção, não precisa ser um expert, não precisa ser um TI, mas ele tem que ter um conhecimento, ser digitalmente incluído, entender das mídias sociais, entender um pouco de marketing digital, é fundamental hoje em dia. Outro ponto que é extremamente necessários é uma ótima capacidade de observação. Eu ficava admirado no meu começo de carreira. Alguns gerentes viam as coisas que a gente estava lá no trabalho, afogado, algumas soluções básicas, fáceis, né, que eles observavam e notavam e falavam para a gente. Então essa capacidade de observação, nós da hotelaria temos que ter. A gente entra no restaurante, já tem que saber, a música ambiente tá ok. Já tem uma pessoa ali para reposição do buffet, porque são muitas pessoas. Tem a quantidade de pratos suficientes para o buffet, sabe? O apartamento, olhar os detalhes da limpeza do apartamento. Então essa capacidade de observação, o gestor de hotel, de pousada, é totalmente necessário. Agora vamos falar um pouco das principais atividades. A principal atividade que eu acho, a principal não, né? O que eu coloquei em primeiro lugar, né, foi essa capacidade de planejamento. Então, fazer o orçamento, fazer um plano anual de investimentos, chamar um plano de marketing, chamar os seus responsáveis de área e formar esse orçamento. Se basear no histórico passado, do ano que se realizou. Esse orçamento normalmente é feito em outubro, novembro e dezembro para o próximo ano. Então, deve se basear no histórico e projetar o que vai acontecer no futuro. Verificar como que está o próximo ano, o mercado, a tendência do mercado. Vai ter Covid, o Covid está diminuindo, a ocupação, a tendência é melhorar um pouco, se manter igual para melhor. Fazer um cenário que a ocupação vai ficar igual, um pouco melhor, um pouco pior. Então, trabalhar esses cenários e trabalhar as despesas e as receitas. Fazer esse orçamento. Então, é fundamental, é a primeira coisa que é uma atividade principal desse gestor, é realizar o orçamento, o budget. Outra coisa, junto ao departamento comercial, estabelecer as tarifas. Como que vai ser esse posicionamento no mercado? Como vai ser essas tarifas? O seu hotel trabalha com Revenue Management. O que é Revenue Management? Revenue Manager é o trabalho diariamente, uma pessoa só para isso, que trabalha as reservas e aumenta e diminui as tarifas dependendo da demanda. Então, tem empresas hoje, você às vezes não precisa ter um funcionário, você vai ter um funcionário disso, às vezes uma empresa terceirizada que pode te auxiliar junto às OTAs, essa conversa com as OTAs, né? Como que está chegando as reservas, como que está indo, como que trabalhar melhor as promoções, os preços, a análise da concorrência. Então o gestor ele tem que ter esse conhecimento. Outra coisa da atividade é recrutar e treinar os chefes. Você tem que ver o perfil que você quer do seu chefe
explicar para ele quais são os trabalhos, mostrar para ele qual o resultado que ele tem que atingir, monitorar o trabalho dele e verificar se está indo bem. O quarto item é supervisionar e orientar o trabalho dos responsáveis de cada área. Então, fazer aquela reunião semanal, explicando para os seus chefes, para os seus responsáveis de área, como que foi a semana passada, se a gente atingiu os objetivos, se teve problemas, quais são os problemas, como solucionar os problemas que teve, fazer uma projeção da próxima semana, como que vai ser os eventos, quais são as pessoas que vão chegar na sua pousada. Então, esse trabalho junto aos chefes e gerentes é necessário. E acompanhar depois e gerenciar essa rotina. Ir lá na recepção, tá chegando o grupo, como que tá o pré-check-in? Verificar com a governança, tá limpo os apartamentos? Eu quero ver uns 2, 3 apartamentos como que tá a limpeza, checar como que tá essa limpeza, alimentos e bebidas. Vai ter um almoço para um grupo, ir lá verificar como que está o almoço, está tudo certo, está tudo em ordem, né? Está tudo de acordo. Outro item, atividade, diariamente monitorar os KPIs. O que é o KPIs? Key Performance Indicator, que é a taxa de ocupação, diária média, verificar o RevPAR, como que está, né? Então, verificar esses indicadores, como que estão as despesas, as receitas, o fluxo de caixa, como que está o dinheiro, que ações que devemos tomar para captar mais hóspedes, quais os eventuais, as despesas que a gente vai ter que cortar, a receita está muito baixa, as despesas estão muito altas, olha, gastamos muito em determinada coisa, temos que diminuir. Outra coisa, ter contato frequente com os hóspedes e conversas sinceras. Não é só o hóspede ver o hóspede, oi, tudo bem? Como que tá a sua hospedagem? O hóspede, tá tudo bem. Sabe? Pega esse hóspede, vai tomar um café e tem uma conversa sincera com ele. Como que foi sua chegada? O recepcionista te recebeu bem? O mensageiro te atendeu bem? O quarto estava limpo? Gostou dos amenities? Como que foi o café da manhã? Gostou dos produtos do café da manhã? Sabe? Perguntas específicas e objetivas. Com certeza ele vai falar alguma coisa que pode melhorar o seu atendimento, pode melhorar a performance do seu hotel e também o hóspede vai sentir que você está interessado e que a hospedagem dele sempre melhora numa próxima vez. Tá? Outro item, ter uma boa relação com os sócios proprietários. Se você é o proprietário, você verificar todos os seus investimentos e como que tem que se fazer, tá? Então, é isso, eu acho que as principais qualidades e as atividades do gestor. O gestor, ele tem que ter muito bom senso, muito jogo de cintura, aguentar muita pressão. Ele aguenta a pressão, às vezes, dos proprietários, pressão dos hóspedes, pressão dos funcionários. Então, ele tem que ter um bom jogo de cintura. Ele tem que ser uma pessoa leve. É bem complicado, mas tem que gostar e com muito amor e carinho tudo dá certo. Se inscreva aqui no canal, dê seu like, me ajuda bastante, ok? Até o próximo vídeo. Obrigado!